Bom dia, galera do terceiro ano. Tô passando hoje aqui com um videozinho que eu vou falar para vocês a respeito, explicando os princípios constitucionais das lutas e depois falar um pouquinho sobre as lutas nos diversos contextos sociais, tá certo? Então, no primeiro momento, a gente vai identificar os princípios condicionais das lutas, tá certo? O modelo de princípios condicionais foi proposto por Bayer, o autor, em 1994, no livro dele, tá certo? Ele tem como objetivo buscar a existência de denominadores comuns para as lutas. E esses denominadores comuns são os princípios condicionais, que mais à frente foram denominados como contato proposital, fusão, ataque e defesa, a imprevisibilidade, o oponente, os alvos e as regras, tá certo? Então, esses foram os denominadores comuns que foram encontrados pelo autor Bayer em 1994, quando ele postou no seu livro, colocou no seu livro, tá certo? Publicou. Esses denominadores vieram para acrescentar as lutas, para a partir deles a gente ter as noções de vários fatores direcionados a elas. Então eu vou adiantar aqui o contato proposital. No contato proposital, que era um desses denominadores comuns que eles saíram em busca de identificar, ele diz o quê? Diz que pode ocorrer de várias maneiras e deve acontecer para que haja luta. Esse contato proposital, se ele não existir dentro da luta, não acontece a luta, tá certo? Então é necessário, são fatores que são indispensáveis para que a luta aconteça. Sem o contato proposital não existe ataque e defesa, porque não existe contato, certo? Então ele tem que ser proposital. Por que proposital? Porque é a partir do propósito seu, que seja de maneira direta, que você consegue atingir o objetivo de atacar ou defender-se do oponente. Então ele diz o quê? Esse princípio condicional exige que os oponentes se toquem de alguma forma. Então não interessa a forma como esses oponentes vão se tocar, desde que eles não infringam, não passem por cima das regras e normas, esse contato deve existir. De forma a conquistar o objetivo da luta e obter o êxito sobre o adversário. Então o objetivo da luta é o quê? Primeiro, inicialmente, conseguir atingir o adversário a partir desse contato proposital. O segundo objetivo, para que venha a atingir o êxito sobre o adversário, é finalizar a luta. E a partir daí se atinge o objetivo geral do oponente que executou. E esses oponentes, eles vão se utilizar de duas ações, que é a fusão, de atacar e defender. Por que fusão? Porque eles podem acontecer isso de maneira simultânea, ele atacar e defender ao mesmo tempo. O que difere as lutas dos jogos coletivos e de oposição nesse aspecto é a possibilidade de tais ações serem simultâneas. Então, como eu tinha dito, a ação de atacar e defender ela vai acontecer em alguns momentos de maneira simultânea, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele atinge o oponente com um golpe, que é a ação de ataque, ele afasta-se se esquivando de um outro que foi imposto pelo oponente. Então, por isso acontece de maneira simultânea. Não é sempre que isso vai acontecer dentro da luta, mas acontece. E até certo ponto, eles são fundidas na medida em que é raro, ou seja, como eu disse, não acontece sempre de maneira simultânea, observá-las isoladamente, tanto na interação entre os indivíduos
ou nas ações de um dos lutadores. Então, você vai começar a perceber realmente de maneira mais criteriosa quando acontece de maneira individual, de maneira isolada. Um oponente faz, o outro se esquiva, que é uma ação de defesa. Ou, ao contrário, quando o outro oponente executa uma certa esquiva para poder impulsionar um contra-ataque. E aí, de maneira individual, começa-se a perceber a ação de um oponente com o outro. A outra é a imprevisibilidade. E são coisas que dentro de uma luta não tem como você ter uma noção de quando e como vai acontecer. Por quê? Como o próprio nome diz, é imprevisível. Então, dentro do decorrer da luta, pode acontecer várias situações e você ser surpreendido pelo oponente. Não vai existir uma estratégia sequencial que complemente previsivelmente essa ação numa luta, porque não existe essa ação, não existe essa sequência, essa estratégia, porque você não previa que poderia acontecer. Talvez você até tivesse uma noção que era possível acontecer. Então você não teria a noção exata de quando e nem como ele ia executar a ação. As ações de um lutador podem ou não ser resposta à ação do adversário. Então, como eu disse a vocês, a ação de ataque de um adversário pode ser ou não em reação ao ataque do outro. Tá certo? Então, e muitas vezes essa resposta não vem pela ação do outro, e sim por determinação própria daquele adversário. Já que as estratégias de ação anteriores à realização da técnica também podem ser simultâneas. Essa realização da técnica pode acontecer de maneira simultânea. Por exemplo, numa luta de judô, os dois oponentes tendem a se agarrar e ir ao chão. Nenhuma imobilização, pode acontecer que o outro reverta a situação. São situações que acontecem, mas não são tão, vamos dizer assim, rotineira, que acontece sempre. Geralmente quem está na situação de ataque, numa situação que você está sobre o oponente, os dois agarrados, o oponente que está na parte superior tende a finalizar o oponente, ao adversário. O adversário dificilmente consegue reverter a situação. São raros os casos que sim. Depois que uma ação de ataque, como uma imobilização, um estrangulamento acontece, são raros os casos que se revertem. Então, essa imprevisibilidade faz com que o pensar a luta seja tão importante quanto realizar a ação de lutar. Então, o oponente parece que não. Para quem não tem noção alguma da luta, acha que as ações de atacar e defender acontecem de maneira sem ser pensada, sem estratégias, sem avaliar o oponente que está à sua frente. Então, são ações realizadas de maneira pensadas. Ninguém consegue realizar a luta inteira sem um pingo de raciocínio. Eu preciso de raciocinar a respeito do oponente, raciocinar ao meu respeito, a minha condição física, para ver se eu tenho condições de realizar aquela ação, e assim várias outras situações. Não tem como você realizar sem você raciocinar, tanto a seu respeito como a respeito do oponente que você está para lutar. O oponente alvo, que é a pessoa com quem você vai lutar, ou um alvo a ser atingido, isso implica em dizer que o alvo, além de ser móvel, também pode executar ações de atacar e defender. Então, o alvo que você tem a executar alguma ação sobre ele, ele vai executar também ações contra você, por isso ele é móvel.
E ele também vai, a partir de sua movimentação, tentar sair da situação que você implementou sobre ele, tá certo? Então, quando ele tenta fazer isso, ele não faz de maneira irracional, ele pensa para realizar. E a partir do movimento realizado, ele consegue executar as ações, tanto do defender como do atacar. Essa condição que justifica o contato como uma exigência e que fundamenta a imprevisibilidade de um combatente. Então, são essas situações dentro das ações de atacar e defender que fundamenta a imprevisibilidade de um oponente. Então, é a partir dela que você pode ter uma noção e esperar que alguma coisa venha a acontecer. Você só não vai ter a previsão de quando nem o que e qual a forma isso pode acontecer.